Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema clássico, o feudalismo. Você que vai prestar vestibular na FUVEST, na Unicamp, poderá encontrar esse tema tranquilamente. Vamos lá. O feudalismo. Quais as origens deste modo de produção? Vejamos. A crise do escravismo romano. O modo de produção que predominou na Roma antiga foi o escravismo. Porém, a partir do século III, o escravismo entrou em crise, pois Roma deixou de se expandir. Vai diminuir a quantidade e a qualidade dos escravos. O trabalho escravo também deixou de ser compensador, e muitos senhores romanos libertavam os escravos, porém o atrelavam a uma determinada área de terra e eles se transformavam em colonos. Um outro aspecto, as instituições romanas que contribuíram para o aparecimento do feudalismo. O colonato. O colono não era nem escravo, nem um camponês livre. Ele estava adstrito, ligado, preso à terra. Ele trabalhava a terra e pagava pelo uso da terra. A vila romana. A vila romana era uma unidade que se autossustentava. Diante da insegurança, muitos senhores romanos formaram séquitos particulares e mantinham-se nestas vilas. O patrocínio e o precário. Camponeses, diante da insegurança, diante das invasões, pediam proteção a um senhor. Entregavam a este senhor suas terras e ficavam nelas a título de precário. E quanto às instituições germânicas, vamos analisá-las. O comitatus, o que era o comitatus? Um grupo de guerreiros, eles juravam lealdade, um grupo de guerreiros jurava lealdade a um senhor. Vejam bem, não mais ao Estado. Aqui nós temos o embrião das relações de suzerania e de vassalagem. E o que era o benefício? Diante de vitórias militares, monarcas germânicos entregavam a militares em benefício terras. Dá para se dizer que alguns benefícios transformaram-se em feudos. Uma outra causa que contribuiu para a formação do feudalismo foi a partida do Império Carolíngio. E devemos destacar também as invasões dos vikings, também chamados de normandos, homens do norte, os magiares húngaros e os sarracenos, que eram muçulmanos. Agora, aqui você tem algo importantíssimo, que é o conceito de feudalismo. Preste bastante atenção. Pode considerar-se o feudalismo um tipo de sociedade cujas características são um desenvolvimento levado até muito longe dos laços de dependência de homem para homem, como uma classe de guerreiros especializados a ocuparem os escalões superiores dessa hierarquia. Um parcelamento máximo do direito de propriedade, uma hierarquia do direito sobre a terra, laços de dependência pessoal, um parcelamento do poder público. Mas ainda nós podemos dizer que há outros conceitos de feudalismo. Outros historiadores afirmam que a superestrutura política que constitui o fator determinante para definir o feudalismo, a qual contribui para o enfraquecimento do poder central. Pode-se também definir o sistema feudal a partir das relações sociais de produção, que estão baseadas na servidão. A cronologia. O feudalismo ele se consolida numa região que hoje seria o centro-norte da França, lá pelo século X. Ele atinge o apogeu entre os séculos XI e XIII.
e ele entra em declínio no século XIV, a crise do século XIV, marcada pela fome, pelas epidemias, notadamente a peste negra, e pelas guerras. Vamos agora às características do feudalismo. Aqui você tem uma síntese dos diversos conceitos de feudalismo. A ruralização da sociedade. Diante da insegurança, as pessoas vão viver no campo. Continuaram existindo cidades, mas muitas cidades se despovoaram. A vida urbana declinou bastante. A partir do século XI, há uma retomada da reurbanização. Mas, mesmo assim, a ruralização da sociedade foi uma característica dominante à época do feudalismo. Fragmentação do poder central. É importante que você não esqueça que, de uma forma geral, os reis, na Idade Média Ocidental, durante o período que convencionou se chamar de feudalismo, eles eram fracos. Mas, privatização da defesa. Cada senhor feudal tinha o seu próprio exército. Quer dizer, você tem a privatização do poder militar nas mãos destes senhores. Clericalização da sociedade. A mais poderosa instituição medieval foi a Igreja. Aliás, foi a única que se manteve coesa durante a Idade Média. Em geral, as poucas pessoas cultas, pessoas letradas, faziam parte do clero. O número de clérigos aumentou em quantidade e também houve uma cada vez maior sofisticação em termos intelectuais das pessoas que faziam parte do clero. As relações de dependência homem a homem. Por exemplo, o servo, ele dependia do seu senhor. Ele tinha o direito de uso do lote de terra que ele ocupava, e claro que tinha que pagar uma série de taxas. Entre os senhores feudais, também tínhamos relações de dependência. O vassalo era aquele que recebia o feudo. E ele recebia de quem? Do suzerano. Portanto, as relações de suzerania e de vassalagem, essas relações ocorriam dentro da nobreza. Um sujeito podia ser, ao mesmo tempo, suzerano e vassalo. E mudança de mentalidade. Na medida que a Igreja Católica foi se tornando hegemônica, a sua ideologia fez com que a religiosidade impregnasse a mentalidade do homem medieval. Não existiam espaços para descrença. A Igreja Católica controlava corações e mentes, usando a persuasão, mas também, quando necessário, a repressão. Como era a economia neste período? Dá para se dizer que era uma economia agrária, de baixa produtividade. Era uma economia que tendia à subsistência. Um grande especialista em Idade Média, o professor Hilário Franco Júnior, na sua obra sobre o tema, ele fez uma síntese muito interessante sobre a economia neste período. Vejamos. Uma economia agrária, mas não exclusivamente. Devemos abandonar a imagem exagerada de uma agricultura feudal fechada, isolada e autossuficiente. É verdade que a pequena produtividade fazia com que qualquer acidente natural, chuvas em excesso ou em falta, pragas, humano, guerras, trabalho inadequado ou insuficiente, provocasse período de escassez. Dessa forma, sempre assustado com a possibilidade da fome, cada senhorio procurava suprir suas necessidades, produzindo para o seu consumo tudo o que ali fosse possível. Mas, quando era preciso recorrer à produção de outras regiões, havia circuitos comerciais para isso. Em suma, era uma agricultura apenas tendente à subsistência. Então, aquela imagem do Henri Pirenne, de uma economia totalmente fechada,
Essa imagem hoje está abandonada. O comércio, mesmo ali no período anterior ao feudalismo, século VII, VIII, ele declinou, mas ele não deixou de existir. Continuaram existindo certos circuitos comerciais na Europa, mesmo neste período considerado, entre aspas, das trevas. Como era a sociedade? A sociedade era uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade de ordens. A mobilidade social era muito difícil. Então, no topo da pirâmide social estava a nobreza. É claro que não era homogênea. Existiam aqueles nobres que podiam enfeudar, aqueles que não podiam. Existiam os condes, os duques, os marqueses, mas também elementos da pequena nobreza, como barões, viscondes, cavaleiros. Uma imagem clássica desta sociedade estamental é o das três ordens. Então, os oratores eram os que rezavam, eram os clérigos. Também não havia homogeneidade. Existia o alto clero, que eram arcebispos, bispos, monsenhores, e o baixo clero, por exemplo, os curas de aldeias. Os elementos do alto clero provinham da nobreza, do baixo clero, monges, curas, podiam ser oriundos das camadas populares. Os belatores, os que guerreavam, eram os nobres, e os laboratores, os que trabalhavam. Esta imagem idealizada da sociedade feudal não correspondeu bem à realidade, porque, vejam, os laboratores, os que trabalhavam, tínhamos desde servos, camponeses livres, e a escravidão não desapareceu no mundo ocidental durante a Idade Média. Havia uma escravidão doméstica, principalmente ali naquelas regiões mediterrâneas, e pagãos, no caso eslavos, mouros, eram escravizados. Porém, o que predominou foi o trabalho servil, foi o regime de servidão. Porém, tínhamos artesãos, comerciantes, era uma sociedade bastante heterogênea. Daí a crítica que se faz a esta visão idealizada das três ordens que durante muito tempo se acreditou predominava na Idade Média. As relações de suzerania e de vassalagem, vejam bem, o suzerano era aquele que concedia o feudo, o vassalo era aquele que recebia, ambos tinham direitos e deveres. O regime de servidão, o servo ele estava atrelado à terra, ele tinha que trabalhar nas terras do senhor, ele pagava a corveia, ele entregava parte da produção ao senhor, a talha. Quando ele se casava, ele tinha que pagar uma taxa chamada faux-mariage. E quando ele usava as instalações do senhor, por exemplo, ele produzia trigo, mas ele não tinha um moinho, usava o moinho do senhor, entregava parte do trigo para o senhor. Aí ele queria fazer pão, usava o forno do senhor, entregava parte dos pães. Ele tinha videiras, queria produzir vinho, usava a prensa do senhor, entregava parte do vinho ao senhor. Eram as banalidades. O senhor sempre arrumava um jeito de explorar o servo, que vivia de uma forma geral em condições bastante precárias. E a posição da mulher? Nós temos um problema, a questão das fontes. A maioria dos textos que chegaram até nós foram escritos por homens, e homens que pertenciam ao clero. Então nós temos a mulher vista pelos clérigos, a mulher como a Eva, como aquela que contribuiu para que o homem fosse expulso do paraíso. Foram pouquíssimas as mulheres que escreveram na Idade Média. Então, mesmo estas mulheres, elas estavam impregnadas de uma ideologia que era a ideologia masculina, a ideologia da igreja.
E de uma forma geral, com exceção de algumas poucas rainhas, como por exemplo Eleonor da Aquitânia, a condição da mulher era de subordinação. O celibato que predominou na igreja via a mulher como uma criatura perigosa, como um ser inconstante, que deveria ser sempre vigiada. Veja que o casamento, o divórcio era proibido, havia a exogamia, a repressão do prazer. Exogamia, a impossibilidade de casamento de pessoas com um certo grau de parentesco, né? E a repressão do prazer. O sexo era para a procriação, porém não devemos acreditar que as pessoas seguissem aquilo que a igreja apregoava. A prostituição continuou existindo, filhos fora do casamento, segundo os medievalistas, era algo também muito comum. O adultério, tanto da parte de homens quanto de mulheres, também acontecia. E mesmo a sodomia, a palavra homossexualismo não existia, ela ocorria, e até ali pelo século XII, segundo o historiador Jean Verdun, ela era até tolerada. Inclusive, chegou a existir uma espécie de literatura gay em alguns mosteiros. A partir do Concílio de Latrão, no século XII, há uma repressão maior à questão da sodomia. Mas, de uma forma geral, nós podemos afirmar que a posição da mulher era de subordinação. A questão da política, o poder do monarca, de uma forma geral, o rei era fraco. Houve exceções? Houve. Na Inglaterra, quando da conquista normanda, nós tivemos reis com um certo poder militar. Contrato de enfeudação, o que era homenagem? O vassalo, ele tinha que prestar homenagem ao seu suzerano. Então, a cerimônia desse contrato de enfeudação era um vassalo ajoelhado em frente do seu senhor, prestando-lhe a homenagem. E a investidura, esse senhor pegava um saco de terra, um galho de uma árvore e simbolicamente o investia na posse do feudo. Era uma cerimônia também de caráter religioso, porque não havia vida possível fora do cristianismo. Agora, nós vamos ver como é que a FUVEST, como é que a Unicamp tem cobrado o feudalismo. Vamos a alguns testes. A economia da Europa Ocidental, durante o longo intervalo entre a crise do escravismo no século III e a cristalização do feudalismo no século IX, foi marcada pela depressão que atingiu todos os setores, provocando escassez permanente e fomes intermitentes. Veja bem, o período que foi do século III ao IX foi marcado pela crise do escravismo romano, depois as invasões germânicas que destruíram o Império Romano do Ocidente, a formação dos reinos germânicos, ostrogodos, visigodos, francos, vândalos. A partir do século VII, a expansão muçulmana, inclusive com a conquista da Península Ibérica, a formação do Império Carolíngio e as invasões dos séculos IX e X. Então, foi um período marcado por crises intermitentes. Vamos analisar as alternativas para vermos qual é a correta. Vamos lá. Depressão, que atingiu todos os setores, provocando escassez permanente e fomes intermitentes. Ao que parece, é esta. Mas vamos analisar as demais para detectarmos onde estão os erros. Vamos lá? Expansão, que ficou restrita à agricultura por causa do desaparecimento das cidades e do comércio. Em primeiro lugar, não houve expansão e o comércio não desapareceu totalmente, nem as
cidades. Totalmente descartável esta alternativa. Vamos para a próxima? Estagnação, que só poupou a agricultura, graças à existência de um numeroso campesinato livre. A estagnação atingiu todos os setores da economia, inclusive a agricultura. E não havia, conforme nós vimos, camponeses livres, como trabalhadores predominantes no campo. Também está incorreta. Vamos para a D? Prosperidade, que ficou restrita ao comércio e ao artesanato, insuficientes para resolver a crise. O artesanato dependia muito do campo. Quer dizer, a economia rural e urbana estavam interligadas, também está incorreta. Continuidade, que preservou os antigos sistemas da produção, impedindo as inovações tecnológicas. Não houve continuidade, houve ruptura. O modo de produção escravista foi declinando e um novo modo de produção, o feudal, ele tornou-se hegemônico. E ocorreram avanços tecnológicos, sim. A coalheira, né, a nova maneira de atrelar os cavalos, os arados de ferro, moinhos d'água, de ventos, a rotação trienal. Então, a partir do século XI, principalmente, nós vamos ter progressos na agricultura. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Depressão que atingiu todos os setores, provocando escassez permanente e fomes intermitentes. Vamos para a próxima. O feudalismo, que marcou a Europa Ocidental durante a Idade Média, resultou de duas heranças distintas, a romana e a germânica. Comente cada uma delas. Aqui você deve lembrar daquelas instituições romanas que contribuíram para a formação do feudalismo. A vila, o colonato, o patrocínio e o precário. Você poderia comentar uma delas. Por exemplo, que o colono romano, ele estava distrito, estava preso à terra. Lá atrás, o imperador Diocleciano, depois o imperador Constantino, eles tentaram resolver a crise do Império Romano, e principalmente o Diocleciano, ele impedia as pessoas de mudarem, por exemplo, de profissão. Dá para se afirmar que o colono romano foi um precursor do servo medieval. E quanto às instituições germânicas? Você lembra, né? Comitatus e o benefício. No comitatus, um grupo de guerreiros, né, jurava lealdade a um chefe. Aqui, o embrião das relações de suzerania e de vassalagem. Já no benefício, um guerreiro recebia terras. Alguns benefícios, o Carlos Magno concedeu aos seus guerreiros um grande número de benefícios, se transformaram em feudos. Uma ótima questão. Vamos para a próxima. O feudo era a principal unidade de produção da Idade Média. Como se dividia o feudo? Explique a função de cada uma das partes do feudo. Em geral, o feudo era uma grande propriedade territorial. O feudo se dividia em manso senhorial, as terras do senhor. Evidentemente, o nobre não trabalhava, eram os servos, pagando a corvéia, que trabalhavam as terras do senhor. O manso servil, o servo recebia um lote de terra, era um sistema parcelário, né? Tinha o direito de uso e pagava uma série de taxas ao senhor. E havia também o manso de reserva, bosques, florestas. Aqui você, na A, deveria citar manso senhorial, manso servil e manso de reserva, e na B você deveria produzir um pequeno texto sobre cada uma destas partes
do feudo. Vamos para a próxima. Até o século XII, a mulher era desprezada por ser considerada incapaz para o manejo de armas, vivendo num ambiente guerreiro. Não se lhe atribuía outra função além de procriar. A sua situação não era mais favorável do ponto de vista espiritual. A Igreja não perdoava Eva por ter levado a humanidade à perdição e continuava a ver em suas descendentes os acólitos lúbricos do demônio. Identifique no texto as razões para a mulher ser considerada inferior na sociedade medieval. Você tem no texto que em uma sociedade guerreira, a mulher, por razões biológicas, mais fraca, ela não era uma guerreira. Então, se a sociedade era predominantemente guerreira e ela não era uma guerreira, evidentemente ela estava numa posição de inferioridade. E no que tange à questão espiritual, Eva foi expulsa do paraíso. E a Igreja não perdoava a mulher. E houve, durante a Idade Média, uma forte misoginia, uma aversão à figura feminina. Quais as características da sociedade medieval configuram um ambiente guerreiro até o século XII? Lembre-se que era um período de invasões, de guerras intermitentes, e, evidentemente, essa sociedade vai valorizar quem? Os belatores, os guerreiros. É a época que surge a cavalaria, e a mulher estava excluída. Eu gostaria de destacar também que o fato da Igreja ter estabelecido o celibato clerical, a mulher era considerada uma pessoa perigosa. Porém, não devemos exagerar. Algumas mulheres tiveram posições de destaque. As próprias mulheres das camadas populares que viviam nos centros urbanos, elas tinham uma autonomia maior do que as mulheres da nobreza, por exemplo. Algumas poucas mulheres eram cultas, eram letradas, mas, de uma forma geral, a condição feminina era de subordinação. E a própria estrutura da Igreja excluiu, a partir já do século III, IV, a mulher. Não teremos mulheres na alta hierarquia da Igreja. Isto se mantém até hoje. Por hoje é só. Um grande abraço a todos.